Olá, aqui é a Letícia Sabino e essa é a segunda aula do curso de Políticas Públicas de Abertura de Ruas durante a pandemia da Covid-19. Se você ainda não viu a primeira aula, recomendamos que você veja antes, pois nela abordamos alguns conceitos que vão ajudar a compreender as políticas e as ações feitas por algumas cidades. Olá, meu nome é Luiz Uchoa e também estarei guiando novamente esta aula. Antes da gente começar a falar sobre as cidades e as políticas e ações que vêm sendo elaboradas, é importante a gente relembrar um pouco o contexto em que isso vem acontecendo. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia pela Covid-19. Esse termo é usado para caracterizar quando uma doença ameaça muitas pessoas simultaneamente ao redor do mundo. No caso, a pandemia da Covid-19 já atinge mais de 180 países. Nesse contexto, para conter a pandemia e não agravar os impactos de contágio na população, a Organização Mundial da Saúde recomendou que se identifique os casos o mais rápido possível e que se faça medidas de isolamento e distanciamento social. As medidas variam em aplicação, restrição, duração, dependendo dos governos, das cidades e outras características. Mas, em geral, consiste em fazer com que as pessoas fiquem em casa com o menor contato com os espaços públicos e com outras pessoas. Entretanto, entende-se que para a manutenção da vida, algumas pessoas e serviços precisam continuar funcionando. Estes são classificados como serviços essenciais e alguns exemplos são trabalhadores da área de saúde, de alimentação, serviços de entrega e transporte, entre outros. A prática do distanciamento e do isolamento social gerou um impacto imediato nos deslocamentos e mobilidade das cidades, evidenciando o despreparo das mesmas em prover deslocamentos e acessos sem aglomerações. Para proporcionar alternativas com melhores condições de distanciamento para a população, muitas cidades fizeram uso do hibridismo dos espaços das ruas, propondo uma nova redistribuição dos mesmos e de seus usos. Nesta aula, iremos apresentar o caso de 3 cidades que responderam de forma rápida, cada uma à sua maneira, com urbanismo tático e temporário para melhorar o acesso às cidades. Estas cidades são Bogotá, na Colômbia, Auckland, nos Estados Unidos, e Berlim, na Alemanha. Bogotá é a capital da Colômbia e a maior cidade do país, com população aproximada de 7,5 milhões de pessoas. A cidade apresenta muitas desigualdades sociais e socioespaciais e tem como seu principal modo de transporte o Transmilênio, nome do sistema de BRT, Bus Rapid Transit, que em português é Sistema de Corredores de Ônibus Exclusivos. Esse sistema consiste em transporte por ônibus biarticulados ou articulados, em que o embarque e o desembarque são feitos via estações e as rotas de circulação dos veículos são normalmente por vias estruturais e em corredores segregados e exclusivos. Com relação à pandemia, a cidade é o epicentro de contágio da Covid-19 no país e teve um confinamento restrito, implementado em caráter de simulação no dia 17 de março e oficial e nacional a partir do dia 25 de março de 2020, incluindo limite de tempo para passear com cachorros nas ruas, limitação de saídas e até mesmo restrição de saída por gênero. Nesse contexto, a cidade rapidamente propôs a criação de uma rede de ciclovias temporárias para diminuir a aglomeração no transporte público e estimular os transportes por bicicleta essenciais durante a pandemia e o isolamento. As ciclovias são implementadas com a segregação e sinalização da pista da rua junto ao meio-fio, a mais próxima às calçadas. A segregação é realizada com o posicionamento de cones e com o auxílio de uma equipe de pessoas já treinadas, que já atua nas ciclovias recreativas aos domingos na cidade. A equipe é alocada principalmente em esquinas e cruzamentos para sinalizar quando os ciclistas devem parar e esperar e quando podem prosseguir. A rede de ciclovias temporárias já oferece cerca de 80 km para pedalar na cidade, adicionais aos 550 km existentes. O seu funcionamento é ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. O plano e a implementação foi e segue sendo faseado e tem a pretensão de criar infraestrutura permanente nos locais que atualmente são temporários. As rotas escolhidas atendem a 2 critérios principais: oferecer alternativa ao Transmilênio, o sistema de BRT da cidade, trazendo um caminho paralelo ao sistema, e prover conexões seguras entre ciclovias e a infraestrutura existente, como, por exemplo, as pistas das pontes de automóvel. Dessa forma, o objetivo da iniciativa é de mobilidade urbana e, é claro,
fazer a migração modal dos deslocamentos de transporte público para a bicicleta nos deslocamentos necessários, promovendo assim a melhora do ar, diminuindo o risco de contágio, dando condições adequadas para o distanciamento recomendado e promover maior segurança viária e sanitária. O início oficial do programa foi no dia 25 de março, junto ao início do isolamento social nacional. Mas, como contaremos a seguir, houveram alguns testes antes de sua realização. O programa, inicialmente proposto, tinha a data prevista para terminar junto ao fim do isolamento, se apresentando como uma medida emergencial. Mas o plano e o programa estão sendo constantemente atualizados e faseados de acordo com as novas informações e acontecimentos, já prevendo a conversão das estruturas temporárias em estrutura cicloviária permanente. A rapidez na resposta e a capacidade de implementar tal solução com eficiência foi fruto de políticas públicas já realizadas anteriormente, junto com a posição dos tomadores e tomadoras de decisão da cidade. Bogotá já vinha atuando há alguns anos para se consolidar como a capital da bicicleta na América Latina. Nesse sentido, a cidade se estruturou para alcançar os atuais 550 quilômetros de infraestrutura cicloviária existente. Além disso, antes da pandemia, a cidade contabilizava aproximadamente 900 mil viagens por bicicleta por dia. E assim, se orgulha de ter conquistado a 12ª posição no ranking de Copenhagen das cidades cicláveis de 2019. Além disso, como mencionado na aula anterior, o pioneirismo e extensão do programa de ciclovias recreativas aos domingos foi um diferencial, pois não só garantiu a equipe e materiais para realizar a intervenção temporária, como também já tinham experiência acumulada para a realização. Combinado a isso, outro fator importante foi a cidade já ter um mapa e projeto de implementação das rotas, tendo como base as que são propostas para comemorar anualmente o Dia Sem Carro, lá celebrado em fevereiro. Ter integração com esses programas foi possível devido a uma coordenação interinstitucional, que envolveu a Secretaria de Esportes e Recreação, a Secretaria de Mobilidade, o Transmilênio, o Departamento de Polícia e o Instituto de Risco e Emergência. Ainda no quesito liderança, é importante ressaltar a atuação da prefeita da cidade, que promoveu uma simulação do confinamento antes de ser implementado a nível nacional, que também veio acompanhada de testes de implementação das ciclovias temporárias. Esses dias que precederam a implantação definitiva do isolamento foram importantes para entender como acontecem os deslocamentos necessários e também para ver se as rotas e os quilômetros propostos funcionariam bem. A cidade admitiu que teve que diminuir a sua meta de quilômetros de ciclovia, pois identificou uma diminuição significativa na eficiência e rapidez do transporte público. Nesse sentido, fica evidente como a tomada de decisão e os elementos urbanos existentes foram cruciais para a capacidade de adaptação e de resposta rápida, mostrando maior resiliência. A partir da experiência já em curso na cidade, a Secretaria de Mobilidade percebeu que a infraestrutura que estava sendo planejada na cidade anterior à pandemia não considerava deslocamentos com mais de 7 quilômetros. A partir da experiência atual, apontaram que irá incorporar deslocamentos mais longos nos seus planejamentos e políticas de médio e longo prazo. Outra iniciativa combinada que merece destaque foi a doação de bicicletas para profissionais de saúde, não apoiando apenas com infraestrutura, mas também com acesso e oportunidades de uso, o que é extremamente importante de ser realizado em conjunto nas cidades latino-americanas para promover a migração modal e estimular o deslocamento por bicicleta. Bogotá já fez algumas pesquisas preliminares sobre a aprovação da política implementada e tiveram como resultado a declaração de 70% das pessoas de que a medida é excelente e apenas 6,8% que consideram ruim. Estão monitorando o fluxo e viagens e, como os números de viagem total da cidade caiu, registraram que as viagens por bicicleta realizadas diariamente são agora aproximadamente 200 mil por dia, menos de 1/4 do que tinham antes das restrições da pandemia, enquanto as viagens por Transmilênio reduziram em 70%. A gestão declarou considerar o momento uma situação social única, que pode ser vista como uma oportunidade para propostas e testes de alterações das estruturas com foco em mobilidade ativa, sem resistência e polêmica, pois não está afetando o trânsito e está promovendo mais saúde e segurança. E acreditam que deve impactar na diminuição do uso de veículos motorizados no futuro, pois ficou evidente para a população a melhora na qualidade do ar.
O caso de Bogotá evidencia o urbanismo tático e a abertura de ruas com intenção de promover novos usos da rua para além do concebido, criando a possibilidade de um novo espaço percebido e vivido, e melhorando as condições da mobilidade urbana. Dessa forma, mostra-se que é possível hibridizar o uso das ruas de forma a atender às necessidades do momento e de apontar necessidades latentes na estrutura da cidade para se alterar no futuro e se tornar ainda mais sustentável e resiliente. Agora, iremos para a América do Norte para mostrar como uma cidade com caráter mais residencial e muito dependente do automóvel utilizou o espaço das ruas para suas estratégias de ação de enfrentamento da pandemia. Oakland é uma cidade norte-americana média, com aproximadamente 400 mil habitantes, e localizada muito próxima a São Francisco, na Califórnia. Os deslocamentos da cidade são principalmente realizados por automóveis, representando 64% das viagens diárias. Isso se dá pela estrutura urbana e territorial e também porque 3/4 das pessoas empregadas que vivem na cidade trabalham em outros municípios. Apenas 18% das residências da cidade não possuem um automóvel. A cidade já foi considerada a mais perigosa dos Estados Unidos e tem um forte histórico de atuação das lutas raciais do país. Oakland não está no epicentro de contágio da Covid-19 no país, que se centra no estado de Nova York. A Baía de São Francisco, onde a cidade está localizada, foi o primeiro lugar a começar o isolamento social nos Estados Unidos por meio de ordens estritas de confinamento, com início no dia 17 de março de 2020. Nesse contexto, a cidade propôs rapidamente a implementação de ruas residenciais abertas, por meio do bloqueio ao acesso de veículos motorizados. O objetivo da iniciativa é estimular a atividade física no entorno das casas, promovendo a saúde dos habitantes, assegurando o distanciamento social e reduzindo o risco de contágio. Dessa forma, as pessoas não precisam entrar num carro para chegar em uma praça ou um parque. As ruas contam com sinalização de bloqueio nas esquinas, com cones, cavaletes e informação de que são ruas de tráfego acalmado e apenas acesso local, o que é chamado de fechamento suave, soft closures. Como o programa é para os moradores e moradoras e ocorre em ruas locais, promoveram o envolvimento da comunidade para fazer materiais de comunicação e sinalização complementar personalizado, como a instalação de bandeirinhas. Os critérios para escolher as ruas são que sejam ruas locais e não principais ou estruturais, que não sejam rota do transporte público ou de emergência e que estejam provendo a oportunidade de se exercitar nos espaços públicos em bairros e ruas que são distantes de parques e outros equipamentos, buscando equidade. Oakland já conta com cerca de 120 quilômetros de ruas abertas pelo programa, o que representa 10% das ruas da cidade. A realização começou no dia 11 de abril, com apenas 4 ruas, e ampliando ao longo do tempo. No início, alugaram um equipamento e colocaram como teste, e com a recepção positiva e bons resultados, deram continuidade. Além da ampliação ao longo do processo, começaram também a criar protocolos de como fazer, como posicionar as barreiras, entre outras ações de melhoria do programa. A gestão da cidade aponta que a solução encontrada também ambiciona diminuir a velocidade nas ruas, uma vez que com menos carros trafegando, as velocidades praticadas estavam muito altas e perigosas. Tal iniciativa faz parte do programa de Ruas Calmas, Slow Street Program, que já estava sendo implementado em Oakland antes da pandemia, por meio da criação de rotas para pedalar na cidade. Com a nova realidade, a cidade respondeu ampliando o espaço para as pessoas fazerem atividades de lazer e exercício, agora que estão isoladas em suas casas. Em Oakland, a criação rápida do programa teve amparo em políticas e programas que já estavam sendo elaborados e planejados na cidade. As ruas com as características mencionadas anteriormente já haviam sido mapeadas pela iniciativa de Ruas Calmas para elaborar rotas de bicicleta, chamada Let's Bike Oakland. Vamos pedalar Oakland. A gestão aponta que a solução foi pensada ao observar como as pessoas estavam se comportando ao sair de casa, indo para o meio das ruas para conseguir manter o distanciamento. Então, decidiram que deveriam atuar para encorajar a atitude de se distanciar das pessoas em segurança. O programa tem muitos mecanismos de integração e participação da cidadania. No nível local, moradores e moradoras são encorajados a personalizar os bloqueios e sinalização, enquanto em um nível mais amplo,
há um número de telefone disponível e canal online para que as pessoas façam denúncias ou reclamações relacionadas às ruas calmas abertas, e também solicitar e candidatar suas ruas para integrarem o programa. Dessa forma, o programa segue sendo ampliado continuamente. Oakland está realizando com periodicidade pesquisas de satisfação com a população, e na primeira, os resultados apontaram que aproximadamente 75% dos respondentes apoiam o programa. Então, estão em processo de institucionalizar mais o como fazer e o programa, considerando iniciativas táticas que podem ser feitas pela comunidade e a inclusão das ruas abertas em plataformas de transporte e deslocamento como o Google Maps. O caso de Oakland reforça como as condições anteriores de políticas públicas, que incluem mapeamentos, processos participativos e a intenção de promover mobilidade ativa, são uma vantagem na hora de reagir e se adaptar rapidamente a crises como as da pandemia. As ruas assumem outras funções e usos a partir da sinalização e transformação de áreas que antes poderiam ser não lugares em áreas de convivência e desaceleração, criando espaço social que pode ser equiparado ao de praças e parques que foram concebidos para descanso, lazer, atividade física e social. Por fim, vamos para a Europa ver como a cidade de Berlim atuou rápido para ressignificar os espaços das ruas durante a pandemia. Berlim é a capital da Alemanha e também a cidade mais populosa do país, com quase 4 milhões de habitantes. A cidade, extremamente cosmopolita, tem um sistema de transporte público bastante estruturado, composto por 3 tipos de transporte sobre trilhos, o metrô, o trem e o bonde, além dos ônibus. As viagens diárias em transporte público e modos ativos, a pé e de bicicleta, representam 70% dos deslocamentos. Berlim não está no epicentro de contágio da Covid-19 no país, que teve mais incidência no sul. O isolamento começou tardiamente e de forma mais branda, mas depois a cidade teve 2 semanas de confinamento mais restrito e deu início à reabertura no dia 6 de maio. Nesse contexto, a cidade criou um manual técnico definindo dimensões, materiais, soluções para cruzamentos para a implantação de ciclovias temporárias em faixas da via próximas ao meio-fio, a ser implementado pelas administrações locais dos distritos. O objetivo central é de prover melhores condições de distanciamento nos deslocamentos diários por bicicleta, uma vez que essa forma de deslocamento já é bastante expressiva na cidade e muitas pessoas passaram a pedalar em vez de pegar o transporte público. Assim, considerando que não era possível manter a distância recomendada das outras pessoas nas ciclovias existentes, propôs-se a ampliação de algumas e a criação de novas ciclovias temporárias. A sinalização das ciclovias é feita com pintura de pictograma de bicicleta no asfalto, fitas removíveis, cones e até realocação de faixas de estacionamento de carros como barreira de proteção entre as ciclovias e as faixas de circulação de veículos motorizados. A primeira ciclovia temporária foi implementada no dia 23 de março e depois continuaram a ser implementadas outras semanalmente. Atualmente, já foram implementadas mais de 20 quilômetros de ciclovias emergenciais na cidade. No caso de Berlim, a resposta rápida se deu devido às críticas dos ciclistas de que pedalar na atual infraestrutura não era seguro do ponto de vista do contágio e do preparo e capacidade técnica do governo em elaborar um manual com diretrizes, regras e definições claras sobre a implementação dessas infraestruturas. Na cidade, a implementação é feita pelas administrações locais dos distritos, que contam com autonomia e equipe de gestão das ruas que podem destinar áreas de estacionamento e faixas de circulação autorizada para novas ciclovias. É importante ressaltar que já cerca de 75% das ruas de Berlim são ruas com velocidade de 30 km por hora, ou seja, já tem um tráfego acalmado. Além das ciclovias, é importante destacar que a cidade também aumentou o tempo de uso gratuito dos sistemas de bicicleta compartilhadas. Apesar da gestão da cidade ter que combater as críticas à implementação e ação, apontando que são medidas extraordinárias que devem durar o tempo da pandemia, Berlim já possuía um plano de transformação da mobilidade urbana até 2025, focado em ar limpo, sustentabilidade e transporte ativo. Desta forma, alguns discursos políticos já apontam que muitas dessas medidas estavam previstas a médio prazo e que, com a emergência do momento, é possível desburocratizar e implementá-las mais rapidamente.
Sendo assim, essas estruturas vão ser aprimoradas ao longo do tempo. Agora que apresentamos os 3 casos, vamos evidenciar as semelhanças e as diferenças entre eles. A primeira semelhança importante de pontuar é que nas 3 cidades houve uma coordenação pela gestão municipal, ainda que a implementação seja específica do modelo de governança de cada cidade. Sendo assim, enquanto a operação de Bogotá é realizada por privados que já tinham contratos com o município, em Auckland combinou-se a ação municipal com o aluguel de novos materiais e envolvimento comunitário, enquanto em Berlim, cada distrito é responsável pela implementação na sua área de administração, seguindo a um mesmo manual. Outro ponto importante de destacar é que estas 3 cidades já tinham planos a médio prazo de redistribuição viária e de promover cidades e mobilidades mais sustentáveis, além de contar com gestões governamentais que já estavam alinhadas a este propósito há algum tempo. Além disso, vale a pena destacar que essas 3 cidades já possuíam, em diferentes medidas e por distintas razões, mapeamentos e conhecimento técnico acumulados sobre suas ruas, seus modelos e seus materiais, o que ampliou a sua capacidade de resposta. Como trouxemos na primeira aula, para avaliar a resiliência das cidades, considera-se o perfil de tomada de decisão. É importante reconhecer a importância de boas lideranças para a rapidez e o modelo de soluções apresentado pelas cidades. É essencial ressaltar que muitas outras cidades já reagiram e estão reagindo com a abertura de ruas durante a pandemia. Porém, a maior parte delas não fez com a mesma rapidez das cidades apresentadas, agindo quase um mês depois em anunciar os seus planos de mudança. Na América Latina, Lima e Quito também iniciaram seus planos de mobilidade ativa no final de abril e início de maio. Na Europa, Budapeste destacou pela sua rapidez, seguida de algumas cidades da Inglaterra. Mais tardiamente, outras cidades com planos mais robustos, como Milão, Paris, Madrid e Barcelona. Os Estados Unidos e Canadá também tiveram cidades que responderam, principalmente a Califórnia, também em Boston e Nova York. Até mesmo Seattle anunciou ruas abertas permanentes. Na próxima aula falaremos de alguns casos de cidades que não responderam de forma rápida no início da pandemia, mas que a partir das reflexões do momento e do planejamento conseguiram traçar planos robustos de médio prazo para melhorar a infraestrutura de mobilidade ativa. Até lá! Esperamos que essa aula tenha inspirado a pensar soluções de cidades mais humanas, caminháveis e cicláveis. Até a próxima!